Plantão de notícias. Segundo o porta-voz do Projeto Horizonte, os danos causados por mais de 30 ataques terroristas geraram um grande atraso no programa que já enfrenta um prazo apertado. O Projeto Horizonte sofreu outro revés hoje, quando 45 cientistas deixaram a cidade da nave estelar no que só pode ser descrito como competição. Outra nave de evacuação foi desenvolvida em segredo por um consórcio de indivíduos abastados atrás de sua passagem para outro planeta. Salvação à venda. É totalmente possível que, além desse esforço nacional para construir uma arca espacial, existam várias arcas espaciais sendo construídas por particulares. Não há por que não acontecer. É dinheiro. Pode acontecer de algumas pessoas muito ricas, como Bill Gates e Richard Branson, donos de empresas multibilionárias, decidirem se unir para tentar construir sua própria nave espacial. E agora vamos continuar nossa conversa com o tecnólogo bilionário William Jeffers. Um salva-vidas cheio de bilionários não é um insulto à sobrevivência da humanidade? Bom, Kate, eu vejo de outra forma. Porque o governo decide quem vai evacuar a Terra. Essa evacuação será um grande empreendimento. Os recursos de indivíduos de sucesso vão construir aquela nave que chamamos de Savior 1. Por que eles não podem estar nela? Existe um esforço crescente no espaço comercial de particulares que querem ver o espaço desenvolvido. Muita gente não imagina o número de foguetes lançados todos os anos que não são foguetes da NASA. O custo de uma passagem em suas naves de evacuação é de 5 milhões de dólares. Se você considerar o custo do que prevemos gastar, é uma bagatela. Nada como nossa casa. Quando soubermos que nosso sistema está condenado, temos que começar a procurar outros sistemas solares com planetas que nos mantenham. Acreditamos que deve haver outros planetas como o nosso. Há 20 anos isso era apenas uma declaração filosófica. Agora suspeitamos que haja muitos lugares como a Terra. A única pergunta é, quando vamos encontrá-los e a que distância está o mais próximo? Achar outro planeta não será fácil, mas nós já temos telescópios no espaço procurando planetas como a Terra e orbitando outras estrelas. O mais produtivo no momento é o telescópio espacial Kepler. Kepler é um telescópio espacial de 1 metro que orbita a Terra. Ele olha para 150 mil estrelas a cada 6 segundos. E procura uma gota na claridade quando um planeta passa em frente de uma estrela. Esse pontinho na intensidade da luz é essencialmente um eclipse bem pequeno. Quase sempre, por acaso, um planeta pode passar entre nós e sua estrela-mãe. Ao fazer isso, ele bloqueia um pouco a luz da estrela. Se monitorarmos essa estrela, veremos a mudança da luz proveniente dela, o que mostra que há um planeta ali. Agora Kepler tem 2.000 planetas candidatos. Há planetas do tamanho da Terra e também menores. São muitos lares em potencial, mas o problema é que os alvos de Kepler estão muito longe. Os alvos de Kepler estão a 1.500 anos-luz. Então, embora seja um grande experimento que nos dá a chance de encontrar alguma coisa, não é grande quando se trata de achar algo aqui perto para onde possamos ir. É essencial achar um planeta perto de nós. Quanto mais tempo passarmos numa espaçonave, mais chances existem de sair algo errado, e mais perigoso e ameaçador fica para a sobrevivência das espécies.
E é claro, a verdadeira pepita de ouro no final da busca é achar um mundo como a Terra, no que chamamos de Zona dos Cachinhos Dourados. A Zona dos Cachinhos Dourados é uma zona em torno de uma estrela onde a temperatura é boa para haver água líquida na superfície do planeta. Água líquida é uma peça crucial da biologia. É uma parte importante da própria química da vida. O que precisamos é seguir a da composição da atmosfera. Se virmos moléculas de oxigênio e metano na atmosfera, baseado no modelo da Terra, isso seria a impressão digital para a existência da vida nesse planeta, porque as duas moléculas juntas são muito reativas e não sobreviverão por muito tempo, a menos que algo as reabasteça. Na Terra, o que reabastece essas moléculas são organismos. Mesmo se acharmos um planeta que esteja na zona habitável de sua estrela-mãe, com a temperatura adequada, a gravidade ideal na superfície, talvez com uma biosfera abundante, mesmo assim, pode haver muita coisa desconhecida que pode matar o recém-chegado. Uma delas, por exemplo, é a velocidade dos ventos. Nós humanos mal suportamos ventos de 80 km por hora. Alguns planetas têm ventos de mais de 320 km por hora o tempo todo. Poderíamos chegar lá e descobrir que tudo o que indicava ser um ambiente de temperatura ideal está errado. Talvez seja um planeta com uma química maluca, de vulcanismos estranhos e completamente inabitável. Eu me preocuparia em chegar ao planeta e haver gases venenosos dos quais não estávamos cientes. E saber a composição do planeta em detalhes não será possível até chegarmos lá. O máximo que podemos fazer à distância é determinar quais planetas podem ou não abrigar vida e quais podem ou não ter um ambiente adequado para nós. Em dado momento, teremos que fazer o que eu chamo de uma grande aposta. É isso. Alguém tem alguma reserva quanto a essa recomendação? Vamos ter que confiar nos instrumentos, nos nossos cálculos, selecionar o local e ir. Essa é a melhor chance. Nada chega perto disso. Porque nessa situação não haverá tempo para voltar atrás na decisão tomada. A raça humana não pode morrer devido à paralisia de análise. Plantão de notícias. Cientistas da cidade da nave estelar estão comemorando. Hoje eles encontraram o próximo lar da humanidade. O planeta tem oxigênio na atmosfera. Pesquisadores acreditam que já existam plantas. Eles circulam um sol conhecido como Estrela de Barnard, a pouco menos de 6 anos-luz daqui, o que significa que, segundo os cálculos, levará de 80 a 100 anos para chegar lá. Seu nome é Barnard C352, mas os pesquisadores mudaram para Terra 2. Impacto da estrela de nêutrons. 34 anos. Sem lugar para esconder. Enquanto a estrela de nêutrons invade o sistema, matéria, pedaços de rochas, asteroides, cometas, o que houver no nosso sistema solar será atraído para a superfície da estrela de nêutrons. É como soltar bombas nucleares. Portanto, esse objeto vai começar a bombear radiação e queimar tudo em seu caminho. Podemos ficar numa situação que, conforme a estrela de nêutrons se aproxima, sua radiação começa a penetrar na atmosfera terrestre e cavar um buraco. E no caso, se estivermos no ponto onde o raio da estrela atinge o planeta, então que Deus nos ajude. Conforme a estrela de nêutrons se aproxima e sua radiação afeta a atmosfera terrestre, ela vai abrir buracos na atmosfera que permitirão a entrada de radiação mortal vinda do espaço. Qualquer um que queira sobreviver durante esse período terá que procurar um abrigo. E de preferência no subsolo. Fim da vida como a conhecemos.
Conforme a estrela de nêutrons se aproxima, mais calamidades acontecem. Haverá uma disparidade crescente na qualidade de vida de pessoas do mundo industrializado e pessoas de outros lugares, onde não há ninguém para cuidar delas e fornecer abrigos e coisas que as ajudariam a passar por isso. Rio de Janeiro, Brasil. Plantão de notícias. Milhões de pessoas morreram no Ocidente ontem devido à radiação emitida pela estrela de nêutrons. Os especialistas dizem que a exposição direta à radiação foi pior que a radiação no ponto zero da bomba de Hiroshima. Calcula-se que a perda de plantas e gado levará a uma escassez global de alimentos. Para os mais céticos, esta é a prova final de que a Terra está realmente morrendo. Reunião necessária. Mesmo com a radiação caindo sobre nós, não poderemos deixar os esforços de construção um minuto sequer. A sobrevivência das espécies depende disso. A maioria acha que lançar uma nave espacial é como lançar um foguete que sobe inteiro e atinge a órbita. No caso de uma coisa tão grande assim, não dará certo. Mas, felizmente, existem outros meios de construir uma nave espacial. Faz mais sentido juntar as peças e as partes, lançá-las no espaço e montá-la. Em solo, estaríamos sujeitos ao clima, à gravidade da Terra. Quando você manda alguma coisa para o espaço, você atravessa a atmosfera, enfrenta a pressão atmosférica, a dinâmica dos ventos. Existe todo tipo de tensões. Já no espaço, não há clima, a gravidade da Terra. Não é necessário pôr muita coisa e perder tempo em projetar algo para dois ambientes, o da travessia da atmosfera e o espaço. Pode se concentrar no que é necessário para mantê-lo no espaço. A ideia de construir algo tão complexo e grande no espaço pode parecer exagerada, mas a verdade é que nós já fizemos isso. Temos experiência em levar módulos e componentes construídos nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, na Europa. Nós lançamos em diversos tipos de foguetes, colocamos na mesma órbita para serem reunidos e montados no espaço, e formar a Estação Espacial Internacional, a ISS, que já está lá em cima. Uma das vantagens da estação espacial é o conhecimento que ela nos dá na montagem de estruturas em órbita. É um desafio? É claro que sim. Nós já fizemos isso. Não nessa escala. Provavelmente não conseguiremos construir toda a nave na cidade da nave estelar. Teremos que distribuir a fabricação por todo o mundo, criando uma espécie de linha de montagem global. Pode ser a única forma de cumprir o prazo. Base aérea de Dashan, Xangai, República Popular da China. Esta é uma das 63 fábricas. Todas constroem partes da grande nave Arca. E não são só algumas centenas de peças. Dessas fábricas, 23 estão na China. São milhões de peças. Mesmo agora, há lugares na Terra que podem fazer isso. Estados Unidos, Rússia, Japão, Europa, Índia. Todos os países que exploram o espaço podem fazer isso. Eles lançarão em órbita para montar no espaço. O maior desafio será a engenharia dos sistemas. Montar a logística e encaixar todas as peças. Uma coisa nessa escala, nessa proporção, vai exigir inúmeras fábricas em solo, provavelmente em muitos países. Eles terão que usar diferentes ferramentas e processos de engenharia e garantir que, quando elas cheguem ao espaço, a parte A encaixe na parte B,
e tudo se conecte e funcione adequadamente. A última coisa que se quer é descobrir que as peças não se encaixam perfeitamente quando chegarem ao espaço. Lançar todas as peças da aeronave em órbita será um desafio, mas é viável. Mesmo agora, estamos construindo foguetes capazes de lançar 130 toneladas na órbita baixa da Terra. Dá para levar grandes pedaços dessa coisa a cada lançamento. Agora, mesmo que a gente consiga lançar as peças em órbita para montagem, o trabalho está apenas começando. Há todo tipo de desafio no espaço que vai tornar essa operação muito perigosa até o fim. Estas são as últimas notícias da cidade da nave estelar. Apesar dos recentes contratempos, as previsões indicam que a Arca será terminada em tempo. O Horizonte vai mandar mais de 4.000 toneladas de suprimentos, instrumentos e partes da nave gigante. Com 24 quilômetros de comprimento e 3 de largura, a nave ainda exige toneladas de solo e milhões de litros de água. Todos os suprimentos precisam ser levados para a órbita a 420 quilômetros da Terra. Local de trabalho perigoso. Lançar as seções da nave no espaço é a parte fácil. Nós já fizemos isso. Mas mesmo com a robótica mais avançada, montar essas coisas dentro de uma nave estelar vai exigir coordenação humana numa super escala. A parte mais difícil será a coordenação e montagem no espaço. Eu, particularmente, não acredito que a gente consiga montar uma espaçonave via robôs, sem pessoas. É absolutamente lindo. Gravidade zero e eu estou ótimo. Dá para fazer muita coisa através de robôs, mas às vezes é preciso alguém para fazer as coisas funcionarem. E provavelmente você precisará de um lugar na nave para os astronautas em trajes espaciais que supervisionam a construção todos os dias, fazendo reparos e manutenção, enquanto a aeronave é montada. E pode ser uma situação perigosa, porque temos muito lixo espacial voando em torno da Terra em alta velocidade. Na história da exploração espacial, nós não temos sido limpos e organizados com nossas espaçonaves como deveríamos. Primeira e segunda partes do veículo ejetadas com sucesso. Tudo parece em ordem. Houve casos onde foguetes explodiram e espalharam centenas de pedaços de escombros na órbita. Tivemos uma aeronave que quebrou e duas que colidiram e se espatifaram em centenas, se não milhares de pedaços. E poderia piorar com a própria nave estelar. Se vamos fazer 1000 vezes mais lançamentos em questão de anos para construir essa nave, haverá muitos estágios de foguetes voando em alta velocidade. Essas partes se movem em velocidades orbitais a cerca de 8, 10 km por segundo. É mais rápido que uma bala disparada em solo. E causaria um tremendo estrago se te acertassem. Enquanto construímos a espaçonave, teremos que ficar atentos ao lixo e escombros no espaço, vindo de todas as direções. Teremos que pensar em meios de evitar que esse material colida ou danifique nosso equipamento.
Esse é o outro ponto onde há risco de fracasso. Salve-se quem puder, no Nat Geo. Até agora, sofremos os efeitos secundários da estrela de nêutrons. A radiação, os projéteis. Mas agora que a estrela de nêutrons se aproxima do nosso sistema solar, é o início do fim. Ela pode alterar nossa órbita. Ela pode ficar mais elíptica. Isso significa que nossas estações seriam radicalmente diferentes. Econotícias. Estamos diante de mais um dia de clima extremo, pessoal. Vocês de Los Angeles enfrentarão mais uma onda de frio, 50 graus abaixo de zero. Miami, Flórida. Haverá uma grande diferença entre inverno e verão. Anchorage, Alasca. No nível muito além de aquecimento global ou coisas do tipo que estão ocorrendo. Estamos falando de uma onda de calor de 60 graus, se movendo para Manitoba. Mantenha seu suprimento de água. É importante ficar no porão no meio do dia. E corta. Salvando os ricos. É da natureza humana a luta pela sobrevivência. Portanto, certamente haverá outros grupos de pessoas que construirão suas naves e tentarão sobreviver. E alguns desses grupos pequenos podem até acabar seus projetos antes de nós. Plantão de notícias. Faltam 20 minutos para a Savior 1, a nave de evacuação criada pelo bilionário Bill Jeffers, ser lançada. A lista de 512 evacuados a bordo mostra quem é quem entre os super ricos e mundialmente famosos. Eles viajarão com 72 cientistas e engenheiros com suas respectivas famílias que ganharam seus lugares na nave ao ajudarem na construção. Temos acesso exclusivo à plataforma de voo onde o próprio Bill Jeffers Jr. é o copiloto. Nós conversamos com ele durante os preparativos de pré-lançamento. Sr. Jeffers, um momento emocionante para todos nós, não acha? É, sim. Meu pai conseguiu o que ninguém conseguiria. Desenvolvemos o primeiro motor de antimatéria do mundo, quando todos disseram que era muito perigoso. Todos nós a bordo queremos dizer que sempre há esperança, se você acreditar que pode alcançar o impossível. Savior 1. Aguarde o sinal verde para a contagem regressiva e liberar a torre móvel. Estamos na sequência automática. Comecem a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Falha na ignição. Repito, falha na ignição. Temos falha na ignição. Estamos prontos para abortar. Repito, prontos para abortar. Atenção, tripulação e passageiros. Preparar para a evacuação de emergência. Atenção, equipes de emergência. Plantão de notícias. Estamos falando diretamente do local de lançamento da Savior 1. Há cerca de 5 minutos, hora marcada para o lançamento, houve uma terrível explosão. Críticos já insistem que o ambicioso sistema de propulsão, a antimatéria da Savior 1, era uma tragédia pré-anunciada. É preciso lembrar que no armazenamento da antimatéria, ela não pode ter contato com qualquer matéria. É preciso bombear todo o ar do recipiente e colocar um campo magnético para aprisionar as partículas carregadas, para que elas não toquem nas laterais do recipiente. Nesse caso, uma falha no armazenamento é a causa de uma grande explosão. As informações ainda estão chegando e a investigação ainda está em andamento, mas parece que a câmara de ignição estava devidamente abastecida para o lançamento. O problema surgiu quando a primeira tentativa de ignição falhou.
O computador a bordo liberou uma segunda carga de antimatéria dentro da câmara. Era o dobro da carga. Logo, quando a ignição ligou, o compartimento não suportou e causou uma rachadura no selamento a vácuo, o que permitiu a entrada de ar na câmara. Sabemos o que aconteceu em seguida. Até o momento, nossa história, nossa arte, nossa ciência, nossa existência, tudo depende de alguns seres humanos que estão preparando a nave Arca para a humanidade habitar durante um século. E temos só alguns anos para fazer direito. Suprimentos na Arca. Lembre-se, essa arca tem que manter a vida de todos os sobreviventes da raça humana. Então será necessário abastecê-la com tudo o que eles precisarem durante as décadas de sua jornada. Ar, água, comida. Se não tiver essas coisas, não vamos conseguir. Ponto. Mas, felizmente, ar e água são basicamente a mesma coisa, cientificamente falando. Você pode fazer oxigênio facilmente se colocar uma corrente elétrica na água, que é basicamente o que os organismos fazem quando liberam oxigênio da fotossíntese. Se você tiver uma usina de força nuclear na nave, você pode gerar eletricidade por um longo período de tempo, com segurança, e precisa apenas hidrolisar a água para gerar oxigênio. Então podemos respirar e temos água. Agora temos que pensar no suprimento de comida. Por mais mundano que pareça, nunca fizemos nada nessa escala. E com certeza nunca no espaço. Todo homem, mulher e criança na nave tem uma chance de morrer se não resolvermos isso. Como alimentar 250 mil pessoas durante esse período? Obviamente não podemos levar toda essa comida conosco. Não dá para levar milhões de latas de alimento e frango congelado numa despensa até as estrelas. Não é viável. Não dá para ter um suprimento de comida que fique escasso depois de um tempo. Ele tem que se repor sozinho, independente de qualquer suprimento de fora. Você não comerá carne no espaço. Nada de bife no espaço. Pode comer coisas com sabor de carne, mas não comerá carne no espaço. E o motivo é muito simples. A conversão de vegetais no músculo animal é apenas 10% eficiente. Ou seja, para cada meio quilo de bife, a vaca consome 5 quilos de grama. Se estiver com vontade de proteína animal, você pode comer um pouco de vermes e baratas. Insetos são uma fonte de proteínas para humanos há muito tempo. A ideia é que haveria um pouco de agricultura. Mas quem sabe? Talvez a gente passe a gostar até de insetos. Temos que considerar o cultivo. Certamente teremos que pensar em cultivos resistentes às fontes de radiação que com certeza há no espaço. Temos que criar novas sementes que talvez sejam impermeáveis ao ambiente de microgravidade. Cultivar milho no espaço não é uma opção viável. Você vai cultivar algas, comer biscoito de clorela. Num bom dia vai comer bolachinhas verdes com gosto de espinafre desidratado. Teríamos grandes áreas de cultivo. É provável que isso crie seu próprio ambiente e clima dentro do veículo. Então agora estamos falando de chuva dentro do veículo. Obviamente podemos prever o que acontecerá nos 60, 80 anos de viagem. Essas tecnologias terão que ser testadas aqui. Salve-se quem puder, no Nat Geo. A questão da dieta levanta a importância de levar alguns trilhões de passageiros a bordo. Falamos de bactérias. É crucial que levemos um complemento de micróbios para o espaço. É absolutamente essencial para a sobrevivência da vida humana.
3 quilos do peso de um adulto típico é de micro-organismos. Sem bactérias, não desempenharíamos uma simples função biológica como a digestão de alimentos. Esses organismos evoluíram há mais de 2,5 bilhões de anos nesse planeta. Eles tornaram esse planeta habitável para outras criaturas. Uma das vantagens das bactérias é que elas viajam bem. Levar bactérias para o espaço é muito fácil. Você pode colocar as bactérias em frascos muito pequenos e armazená-las em nitrogênio líquido ou qualquer outro fluido bem frio. É como armazenar esperma num banco de esperma. Você deve se lembrar que todos esses programas têm que acontecer ao mesmo tempo. Construir a nave, selecionar o destino, resolver problemas de suprimento, descobrir como alimentar os evacuados. Tudo tem que ser coordenado simultaneamente ou não será finalizado. A estrela de nêutrons não vai dilatar o prazo. O fim está próximo. Enquanto o fim se aproxima, começaremos a ver sinais do nosso destino final. Quando a estrela de nêutrons alcançar os planetas mais distantes do nosso sistema solar, aí sim começarão os fogos de artifício. Está começando. Vejam. Primeiro o anel F, depois o A e a divisão de Cassini. Sumiu. Somos os próximos. Sem olhar para trás. Agora, a única esperança da humanidade está na arca espacial do Projeto Horizonte. Ônibus espaciais naves levarão os evacuados para a nave em órbita. Temos dezenas de milhares de indivíduos. Temos comida, água e ar para respirar. A esta altura, acho que todos querem estar a bordo da nave. Queremos sair do planeta. Será um desafio interessante manter os passageiros e a tripulação otimistas, principalmente no início. Hoje, após 6 meses de treinamento técnico e físico, homens e mulheres escolhidos para deixar o planeta se preparam para evacuar a Terra. Hoje será a última chance de se despedir dos amigos e entes queridos que ficarão para trás. Provavelmente, as pessoas que vão iniciar a missão sofrerão de depressão porque eles sabem que seu mundo foi destruído. Amigos, entes queridos, lugares ficarão para trás para nunca mais serem vistos. Isso vai afetar todo mundo. Temos a sorte de ser uma das poucas famílias que partirão intactas. Como não ir? É a única escolha que temos. Quando passarem por aquela porta, eles começarão o embarque. Depois farão o último exame médico antes de se dirigirem para um dos 100 ônibus espaciais que os levarão para a nave Arca. Pela primeira vez, os humanos vão sair de casa. Eles viajarão 60, 80, 100 anos talvez, em uma grande nave com 250 mil pessoas a bordo. Talvez eles deixem parentes para trás, lugares onde cresceram. Acho importante manter a estrutura familiar durante essa jornada. Isso permitirá que os indivíduos formem um lar, por assim dizer. A tripulação que vai pilotar a Arca já está a bordo há semanas, aguardando os passageiros que vão se aclimatar de 6 a 18 meses antes da nave partir. Se conseguirmos, a nave será uma maravilha, diferente de tudo que os humanos já criaram. A última maravilha criada na Terra.
Estamos supondo que as pessoas vão se comportar, mas temos que nos certificar que haverá algumas leis, algumas regras, que teremos uma estrutura. O que mais me preocupa é a coesão social do grupo. Eles cumprirão suas tarefas ou vão se rebelar e tentar fazer algo diferente? Dar meia volta na nave, desistir? É preciso manter as pessoas voltadas para seus objetivos o tempo todo, sem criar facções na nave. Não matar o outro. Ou seja, os mesmos problemas que temos numa cidade ou em países vizinhos. É o que temos que superar. Obviamente, teremos indivíduos de vários países. Quem garante que o ódio e os problemas que temos aqui na Terra não ocorrerão na jornada? Temos que ter muito cuidado e evitar turmas ou grupos de indivíduos que se separam do resto da população. Pense na turma que você teve no colégio. Acho que um ponto-chave será tentar minimizar essas turmas e formações de subgrupos durante a jornada. Obviamente, o que você precisa é de governança. Que leis levará com você? A Constituição dos Estados Unidos? Das Nações Unidas? Que tipo de estrutura política terá a bordo? Você quer uma democracia? Essa é uma pergunta interessante, porque certamente não vai querer um ditador que mande em todo mundo e quando chegue lá vire o mandante do planeta e não saia do poder. Ao mesmo tempo, você precisa de um tipo de estrutura militar que garanta que as ordens sejam cumpridas, pois as pessoas no comando tomarão decisões difíceis no estilo militar. E se houver democracia, talvez elas sejam destituídas do posto, e isso pode afetar o sucesso da missão. Sempre haveria o perigo de tudo se degenerar em caos. Mas é provável que, se havia gente inteligente o bastante para construir uma nave, selecionar pessoas para viajar nela, essas mesmas pessoas pensariam no modo justo de lidar com questões da vida nessa situação. O mais importante é tirar a espécie humana em número suficiente e levar para o espaço para que ela sobreviva. Enquanto a estrela de nêutrons se aproxima da Terra, vão acontecer duas coisas. O núcleo e a crosta terrestre começariam a derreter. Isso resultaria em terremotos em escala nunca vista. Em seguida, o campo gravitacional da estrela de nêutrons começará a partir o planeta. Quando a atmosfera, os oceanos e a crosta terrestre começarem a se alterar, muita gente morrerá rapidamente. Aí eu acho que a crosta terrestre vai se despedaçar e o interior quente do planeta será espirrado para o vácuo do espaço. Quando a estrela de nêutrons rasgar a Terra em pedaços, todo mundo já estará morto pela radiação, vulcanismo ou qualquer outra coisa. Não haverá ninguém para testemunhar esse evento, exceto as pessoas na arca.
O material da Terra despedaçada pode fazer duas coisas. Pode cair direto na estrela de nêutrons e resultar em explosões colossais. Ele também pode entrar na órbita da estrela como um anel. Nosso planeta pode se tornar um sistema de anéis. Terra 2.0. – 88 anos depois. Quem estará lá quando chegarmos? A expectativa de vida atualmente é de 70 anos. Portanto, quando chegarmos ao planeta distante, que é nosso alvo, é bem provável que as primeiras pessoas que entraram na Arca não estejam mais lá. É claro que quem estava com 50, 60 anos quando a jornada começou não vai chegar. Provavelmente as crianças mais novas na época chegarão. Imagine que experiência emocionante, pois eles sabem que chegaram ao fim de uma longa jornada e tiveram êxito. Mas, de certo modo, eles estão apenas começando. Imagine o grau de emoção que as pessoas vão sentir na primeira vez que virem a superfície desse planeta. Mas agora estão incumbidas de fazer algo até maior. Agora terão que descer no planeta e reconstruir a civilização humana num novo mundo. Muita gente diria que pensar em construir uma arca interestelar e evacuar o planeta é uma perda de tempo. Eu não sei se nós nos daríamos a esse trabalho sem uma ameaça. Mas, certamente, é uma coisa que devemos pensar, porque em algum momento no futuro será inevitável querer deixar o planeta. Vamos torcer para que não seja por causa de uma catástrofe. É uma coisa louca de se pensar. Parece ficção científica. Fim do mundo, sem volta, temos que escapar, temos que evacuar a Terra. Mas é impossível dizer que isso nunca vai acontecer. Também é interessante pensar nisso porque fica a questão: será que nós, enquanto espécie, expandiremos além dos confins do planeta em que nascemos? Se olharmos para a evolução da Terra, vemos que quase sempre as migrações ou expansão de uma determinada espécie são decorrentes de algum desastre que forçou as espécies a se mudarem. Pode se dar o mesmo conosco. Pode ser que um evento como esse, tão devastador assim, garanta que nossa espécie viva para sempre enquanto se propagar no universo.